Obrigado. Nosso planeta está coberto de água. Essa água é o que dá vida a todos os seres vivos nela. Sem ela, nada aqui viveria. É uma fonte de extrema beleza, onde muitas coisas coloridas e interessantes vivem. É tão profundo quanto é vasto e é incompreensivelmente grande. Também é violento e perigoso. Ao longo de toda a nossa existência, tentamos atravessar e domar esses oceanos, mas o oceano tem um temperamento feroz e constantemente nos lembra que a qualquer momento esse temperamento pode se voltar contra nós. Então, o que é talassofobia? Vem das palavras gregas thalassa, que significa mar, e phobos, que significa medo. Então, a tradução literal é medo do mar, mas isso é um pouco simplista demais. De acordo com a Bíblia psiquiátrica, que dita como todas as condições psicológicas são classificadas, a talassofobia é definida como um medo persistente, excessivo e irracional de águas profundas. Os sofredores desta fobia muitas vezes têm uma experiência muito variada do que isso significa para eles, mas existem alguns pontos comuns que os unem. Essencialmente, é ter medo do oceano escuro, desolado e implacável. Talvez isso signifique ter medo de ficar preso no meio dele ou estar preso na profundidade dele. Isso pode significar ter medo de ficar preso embaixo dele e se afogar. Talvez isso signifique estar perdido no mar e os sons assustadores que você pode ouvir enquanto está preso lá. Ou talvez isso signifique ter medo do que pode se esconder dentro dele. Muitas coisas sobre essa fobia fazem sentido logicamente, e se eu fizer o meu melhor para desligar as partes do meu cérebro que me fazem sentir vontade de vomitar de pânico, podemos explorá-la. Para começar, os humanos não pertencem ao oceano. Nossos corpos dificilmente suportam a menor pressão das profundezas sem serem esmagados fatalmente. A pessoa média não consegue prender a respiração por mais de 1 minuto e nossos membros não são adequados para se locomover debaixo d'água. Literalmente tudo que vive no oceano pode fazer todas essas coisas. Algumas dessas criaturas horríveis realmente vivem lá embaixo permanentemente. Quando você está no oceano, precisa perceber que é um brinquedo dele, e o oceano tem um coração muito frio. Desde que me lembro, eu odiei as sessões subaquáticas de todos os videogames que já joguei. Eu costumava atribuir isso ao pânico de meu personagem se afogar, mas percebi com o tempo que quando jogava jogos sem perigo de afogamento, minhas palmas ainda ficavam frias e suadas, meu coração ainda acelerava e eu constantemente sentia uma intensa náusea no fundo do meu estômago que eventualmente me forçava a desistir, mesmo que não houvesse perigo algum para mim ou para o meu personagem.
Foi nessa época que percebi que tinha uma fobia desconhecida, que nunca consegui explicar bem para os outros. Eu ainda não sabia exatamente o que causava isso, mas sei que começou com algumas coisas. Eu assisti Tubarão quando era muito jovem porque eu era fascinado por tubarões, ainda sou. Embora o filme tenha me dado pesadelos intensos, até o início dos meus 20 anos, não desencadeou realmente a fobia, apenas me tornou consciente dela. Interessantemente, a imagem que eu sempre achei mais impressionante e assustadora do filme foi essa. Eu amo e odeio essa cena agora, aquele famoso dolly zoom do chefe Brody, enquanto ele vê o golpe atingindo um menino desaparecer em um banho de sangue, que exemplifica perfeitamente como me sinto quando vejo essa cena aérea. É um trabalho de câmera soberbo, o primeiro a desencadear minha fobia de forma adequada. Imagens como essa podem ser gatilhos para pessoas com essa fobia. Durante Tubarão, Quint conta uma história particularmente angustiante de seu tempo servindo a bordo do United States Ship Indianapolis. O cruzador Indianapolis, da Segunda Guerra Mundial, tinha a missão de entregar componentes de uma das bombas atômicas que seriam lançadas sobre Hiroshima. Em 30 de julho de 1945, logo após a meia-noite, o Indianapolis retornava de sua missão quando sofreu duas grandes explosões, atingido por torpedos de um submarino japonês próximo, causando danos massivos. Como era meia-noite e completamente escuro, isso causou um pânico enorme, pois ninguém sabia o que havia acontecido. Em apenas 12 minutos, o navio foi puxado para seu túmulo no fundo do Oceano Pacífico, levando consigo 300 marinheiros. Os 900 que escaparam tinham um destino muito mais aterrorizante esperando por eles. Muitos da tripulação, com combustível nos olhos e feridos pela explosão, rapidamente sucumbiram aos ferimentos. Aqueles que permaneceram assumiram que o resgate da marinha os pegaria na manhã seguinte, uma vez que a notícia de seu naufrágio chegasse à marinha. No entanto, o navio afundou tão rapidamente e com tantos de sua tripulação despreparados que nenhuma mensagem foi enviada à marinha, e devido à forma como os navios navais eram rastreados durante esse tempo, a marinha não teve conhecimento de seu naufrágio até 3 dias depois. No primeiro dia, alguns tripulantes morreram de desidratação, mas muitos sobreviveram. Foi durante este primeiro dia que eles viram os primeiros tubarões chegarem. Os sobreviventes descreveram os tubarões como tendo 4,5 metros de comprimento. No primeiro dia, os tubarões comeram os mortos. Os que ainda estavam vivos flutuavam silenciosamente e ouviam o som de tubarões tigre famintos rasgando os corpos de seus amigos mortos. Alguns dos homens estavam tão aterrorizados com o que viram e ouviram que simplesmente desabotoaram seus coletes salva-vidas e afundaram voluntariamente até a morte. Na primeira noite, os marinheiros restantes entenderiam qual destino os aguardava, pois os tubarões tigre viriam debaixo deles e os puxariam para baixo para serem comidos vivos, enquanto se afogavam sob as ondas. Dos 900 homens que entraram no Oceano Pacífico, apenas 316 foram resgatados vivos. Os famintos tubarões tigre levaram o resto. A história do Titanic é possivelmente uma das mais horríveis já registradas. Uma trágica catástrofe que aprisionou 1.500 de seus passageiros dentro de um frio sarcófago de metal enquanto afundava nas gélidas profundezas do Oceano Atlântico. Li essa história aos 8 anos, porque estava preparando uma apresentação sobre ela para a escola.
Li todos os livros que encontrei sobre o tema e cada um me deixou com vontade de saber mais. Foi apenas quando me deparei com relatos de sobreviventes que tive novamente aquela náusea intensa, horrível e suores frios. É difícil ouvir as histórias de passageiros da classe baixa presos abaixo do convés, sem opção além de esperar o navio afundar. Pensar naquelas pessoas presas, abraçando seus entes queridos enquanto ouvem o aço do navio ranger e estalar sob o estresse e a pressão. O terror doloroso de esperar para descobrir se seriam esmagados até a morte pela imensa pressão do profundo Atlântico, ou se sentiriam o dedo gélido da morte se infiltrar em seus pulmões e sufocá-los. Mesmo que você escapasse do naufrágio inicial, o Atlântico estava cheio de gelo, e o choque ao atingir a água fria literalmente pararia seu coração ou causaria uma respiração incontrolável da água congelante ao seu redor. E lá você morreria na noite escura como breu submerso no congelante Oceano Atlântico. Canais do YouTube executam simulações em tempo real do naufrágio do Titanic. Nunca pensei que um vídeo e imagens geradas por computador de 3 horas de um navio afundando seria tão cativante e aterrorizante. Assisti a coisa toda e ficou cada vez mais desconfortável para mim quanto mais tempo passava. No final era quase insuportável. Quando o arco se levantou, pronto para afundar, cada célula do meu corpo estava gritando para mim. Quando a National Geographic publicou esta foto da proa do Titanic, ela imediatamente chamou minha atenção. E em pouco tempo, aqueles sentimentos de pavor intenso começaram a me dominar. Esta foto do Titanic encapsula muito do que os sofredores de talassofobia temem. A seção da proa do Leviatã afundado tem aproximadamente 470 pés de comprimento. No entanto, o oceano é tão profundo e infinitamente escuro que podemos ver menos de 5% dele nesta foto. Podemos ver apenas um pequeno fragmento de uma estrutura massiva, porque o oceano é tão vasto e há quase zero visibilidade mesmo com luzes poderosas. A ideia de que algo tão enorme poderia estar tão perto de você e ainda estar completamente escondido é um grande fator na talassofobia. Se uma quantidade tão pequena de oceano pode esconder uma estrutura tão massiva, então o que mais ele poderia esconder? Enquanto muitas pessoas provavelmente achariam bastante razoável que eu faça tudo o que posso para evitar barcos. Esse medo, como todas as fobias, se manifesta de maneiras irracionais o tempo todo. Tenho dificuldade para olhar certas fotos. Certos filmes são insanamente difíceis para mim assistir porque eu realmente sinto vontade de vomitar o tempo todo. As partes subaquáticas em videogames são combustível para pesadelos. Ainda mais se a água estiver turva ou escura. Quando Open Water foi lançado, muitos disseram que era bobo, mas me aterrorizou. Eu nunca entendi por quê. Achei aterrorizante, mas todos os outros pareciam achar chato. Em particular, esses últimos momentos em que você vislumbra um tubarão na superfície, apenas para ver muitos mais escondidos sob as ondas, é horrível para pessoas como eu. Para mim, pessoalmente, uma grande parte da talassofobia é sobre o quão profundo é o oceano. É fácil esquecer o quão vastos são os oceanos. A superfície da Terra é coberta por cerca de 70% de água, uma quantidade tão vasta que é difícil para nós compreendê-la plenamente. A região mais profunda conhecida do oceano é a Fossa das Marianas, localizada a leste das Filipinas.
O ponto mais profundo do oceano mais profundo é chamado de Challenger Deep e tem 35.827 de profundidade. Para contextualizar, o ponto mais alto da Terra é o Monte Everest, que tem 29.032 pés de altura. Se jogássemos o Everest no Challenger Deep, ele não o preencheria. O fundo desta trincheira é um dos lugares mais inóspitos da Terra. A temperatura é pouco acima do ponto de congelamento e a luz do sol não consegue chegar tão fundo, então é completamente escuro. Pense nisso por um segundo. A luz do sol não tem problema em percorrer 150 milhões de quilômetros pelo espaço através da nossa atmosfera, chegar à Terra, mas não consegue nem mesmo fazer 10.694 metros até o fundo do oceano. É um vazio que nem mesmo a luz do sol consegue penetrar. Há também uma incrível pressão de 15.750 libras por polegada quadrada. E caso esse número não signifique nada para você, um submarino nuclear argentino chamado San Juan foi esmagado até a morte, com apenas 1.323 libras por polegada quadrada. Essa infinitude sombria e profunda é o que torna o oceano aterrorizante. Fotografias como estas fazem minha pele arrepiar por completo e instilam um profundo sentimento de pavor absoluto no meu íntimo. Não consigo olhar muito para essas fotos, pois começo a me sentir enjoado fisicamente. A ideia de afundar em uma infinitude negra e congelante é um pensamento horrível. Para muitos, é o pensamento de quão profunda e fria a água pode ser. A primeira experiência de muitas pessoas com essa fobia estranha geralmente começa com um mergulho na praia. Eles nadam mar adentro, como todos os outros. Começa como uma experiência divertida e relaxante. Você, o som da água batendo suavemente e das ondas quebrando. Ao longe, você pode ouvir o zumbido baixo das pessoas na praia, que você pode ouvir, mas nada individual. É só um ruído de fundo, tipo ASMR, enquanto o sol aquece suas costas. Então você olha para a água abaixo de você, e onde você espera ver areia, talvez coral e alguns peixes menores, você vê o vazio negro olhando de volta para você. Sua respiração começa a aumentar. Seu coração acelera. Você não percebeu a queda de temperatura até agora, e por um momento você fica paralisado no lugar, incapaz de se mover, como se estivesse paralisado pelo terrível infinito sob seus pés. Quando se sente capaz de se mover, o pânico se instala e você corre para a costa o mais rápido que pode, esperando que nada aconteça, até que seus pés toquem a areia novamente. É quando a frequência cardíaca diminui. Este exemplo é um encontro muito comum com esta fobia. O choque de encontrar o abismo escuro e frio cara a cara pode ser uma sensação poderosa. Parte do que alimenta essa fobia é que nas profundezas escuras e desconhecidas do abismo existem criaturas aterrorizantes. É um vasto território inexplorado e realmente não temos ideia do que vive lá embaixo. As criaturas que vimos são coisas de pesadelos sobrenaturais que parecem projetadas para te aterrorizar profundamente. Nas partes rasas você pode encontrar algo que a maioria das pessoas teme fora d'água. A aranha do mar, que vai rastejar pelo fundo do oceano em direção aos seus dedos, usando suas enormes pernas de 50 centímetros. Esta espécie de aranha vive no oceano e se alimenta inserindo um longo tubo em sua presa e literalmente sugando suas entranhas enquanto está viva. Aventure-se até a plataforma continental para uma foto como esses mergulhadores e você pode chamar a atenção de uma criatura que parece ter saído diretamente do Alien de Ridley Scott. O tubarão duende é encontrado em quase todos os oceanos, desde a plataforma continental até profundidades de 3.000 pés.
Acredita-se que esta espécie de tubarão seja uma nadadora fraca e usa um fígado naturalmente flutuante para flutuar silenciosamente pelo oceano até estar ao alcance de sua presa, momento em que lança sua mandíbula inferior para a frente para que seus dentes voltados para trás possam afundar em sua carne, impedindo-a de escapar. A aproximadamente 6.500 pés de profundidade, é possível encontrar a lula colossal, o maior cefalópode conhecido do mundo. Esses enormes monstros das profundezas que se escondem sob as ondas podem atingir mais de 40 pés de comprimento e pesar 1 tonelada completa. Essas lulas são grandes o suficiente para serem a principal dieta das baleias cachalote. Acreditava-se que elas não existiam até 1925 porque no fundo do oceano é muito fácil se esconder. Qualquer uma dessas criaturas poderia estar espreitando literalmente a poucos metros de você, e você nunca a veria chegando até que ela decidisse te pegar. Um subtipo dessa fobia é o medo irracional de objetos artificiais submersos, especialmente maquinário. Essa fobia é conhecida como submecanofobia. A visão de máquinas abandonadas projetadas para domar os ferozes oceanos, sentadas afundadas e vazias no fundo do oceano, pode ser uma experiência bastante assustadora e um lembrete de que o homem nunca deveria realmente cavalgar as ondas, pois até nossas maiores tecnologias podem ser destruídas por um mar enfurecido em questão de minutos. Um dos maiores fatores para os sofredores de talassofobia é a imensidão do oceano. O ponto Nemo é uma parte do oceano em que você está tão longe de qualquer pessoa viva que está mais perto dos astronautas na Estação Espacial Mir do que de qualquer ser humano vivo na Terra. Isso provoca medos muito primários do desconhecido, do escuro e de estar sozinho. Houve culturas ao longo da história que tratam as montanhas como divindades e as celebram. Pessoas que escalam montanhas como o Everest geralmente descrevem a experiência como espiritual e majestosa. A maioria das pessoas não quer nem tentar visitar as profundezas do oceano. Ao longo da história, a água e os oceanos são retratados como lugares violentos e ameaçadores à vida, que devem ser suportados em vez de vivenciados. Não há ambiente na Terra que possa parecer ameaçador à vida, alienígena, belo, assustador e aterrorizante ao mesmo tempo. Não há lugares mais vastos e nenhum outro ambiente destruiu tantas tecnologias projetadas para domá-lo. Apesar de ser o ambiente mais vasto da Terra, sua aparência desolada e visibilidade sombria fazem com que pareça um lugar muito claustrofóbico. A talassofobia não é realmente a ideia de que existem criaturas no oceano ou que o oceano é profundo ou escuro. É que o oceano é todas essas coisas. É o pensamento de que, apesar de nossa inteligência e engenhosidade, apesar de nosso domínio da cadeia alimentar e da tecnologia, nunca sabemos realmente o que está à espreita logo abaixo de nós. Que até mesmo nossas invenções mais grandiosas não são páreo para o abismo escuro e os horrores contidos nele. Você